Sabonete massageador em camadas e com efeito marmorizado? Vem ver como que eu fiz. E para essa produção nós vamos utilizar dois tipos de base, a cristal e a transparente, porque não compensa fazer tudo com a base cristal, afinal de contas uma parte dessa base a gente vai colorir. E para unir a camada marmorizada com a camada transparente, a gente vai utilizar o Unifaces. Dá para usar o Coto Cereais? Dá. É o mesmo efeito? Não, o Unifaces é melhor. Base transparente já picada aqui na panelinha, eu vou picar a base cristal e não se preocupe com as quantidades dos ingredientes, porque todas as informações vão estar na descrição desse vídeo, então já salva para não perder. E todos os links para os fornecedores estão no documento que estão lá no meu perfil, na minha bio. E enquanto a nossa base cristal, que vai ser a base do nosso sabonete, derrete, a gente vai colocar na outra panelinha com a base transparente dois ingredientes. O ácido esteárico para deixar nossa espuma mais gostosa, o sabonete mais durinho, e o óleo de coco de babaçu para deixar o nosso sabonete super nutritivo para a pele. Esses dois ingredientes são adicionados para derreter junto com a base glicerinada. Agora um close nessa base cristal derretendo para vocês verem como parece água depois que derrete. É impressionante. É tão transparente que se não tivesse aquele reflexo da luz, vocês nem saberiam que tem base dentro da minha panela, fala sério. Essa base é a que vai dar o charme nesse sabonete. Fazer essa base do sabonete com essa base transparente dá a sensação de que é vidro. Fica lindo, gente, muito chique. Enquanto eu conversava, a minha base já chegou na temperatura e nós vamos adicionar aqui extrato e essência, só isso. E eu vou mostrar aqui para vocês como que vai continuar transparente essa base. O custo dela é sim um pouco mais elevado, mas um pedacinho dela no sabonete é o suficiente para dar um ar super sofisticado, já diferenciado para o seu sabonete, para sua barra. Nessa hora eu até aproximei a panelinha aqui da câmera para ficar bem visível para vocês verem o quão transparente é, né? Eu não sei se dá pra ter a dinâmica pelo vídeo, mas olha, eu até coloquei a colherinha pra vocês verem a parte que tá submersa. Totalmente transparente, parece um vidro, gente, é impressionante. É muito bonitinho. Fica mais elegante o sabonete, não sei explicar. Então eu vou despejando a minha base cristal ali pra fazer toda a base do meu sabonete. E eu deixei a forminha numa posição péssima, né? Mas enfim, coisas que acontecem. E aí eu vou levar essa base cristal para a geladeira esfriar, enquanto a minha outra base aqui acaba de derreter. Quando a gente coloca o ácido esteárico, a base precisa esquentar até 70 graus para derreter o ácido junto. E aí deu 70 graus, gente, desliga o fogãozinho e vai dando umas mexidinhas. Assim que derreter tudo, você já tira para não ferver. Agora, pessoal, vai acontecer alguma coisa que acontece nas melhores famílias, e eu errei, isso mesmo, eu errei a ordem da receita, e ao invés de esperar essa base esfriar o suficiente e colocar os ativos nela, eu dividi a base para fazer o meu efeito marmorizado, colorir as bases separadas antes desse processo. Este é o momento exato em que eu errei. Mas eu arrumei e vou mostrar aqui para vocês no vídeo o que acontece nas melhores famílias e vou mostrar como que eu fiz para corrigir esse problema. Então eu dividi essa base nas duas partes que eu vou colorir separado ali para fazer um efeito marmorizado. De um lado eu quero o rosinha da flor de cerejeira, que vai ser a nossa essência de hoje. E o outro lado eu quero um efeito perolado. Eu vou colocar mica perolada na outra base para ficar bem brilhante. Como o rosa que eu tenho aqui é um rosa choque, eu vou colocar primeiro umas gotinhas de branco, utilizando o pigmento do Peter, que é o que eu mais utilizo aqui no dia a dia, sempre falo pra vocês. O pigmento dele é de altíssima qualidade e vale demais o investimento. Tenho. E na outra panelinha eu venho com a minha mica perolada e vou colocar uma pontinha de colher ali, que é o suficiente para eu deixar essa base que já é transparente com efeito perolado. Por isso que a base precisa ser transparente, tá, gente? Porque se a base for branca, quase não vai aparecer o efeito dessa mica. Se você quiser o efeito perolado. Mas o céu é o limite, faça do jeito que o seu coração mandar. E por que eu tô misturando a mica aqui antes de colocar o rosa na outra panela? Para não sujar minha colherinha, porque aqui é tudo clarinho, então eu mexo aqui, já tá misturado, não tem problema, e economizei uma colher. Agora eu venho com um rosinha aqui, que isso não é tão rosinha assim, é um rosa bem forte, por isso que eu coloquei o branco antes para dar uma matizada não. Deixar esse rosa forte num tonzinho mais pastel, é isso. Aí como sempre eu coloco pouquinhas gotinhas do pigmento para ver como que vai reagir na base, melhor errar para menos do que para mais, sempre repito isso aqui. E aí eu vi que não fez nem cócega, então vamos colocar mais várias gotinhas do pigmento, até chegar
um rosa clarinho. Eu não quero um rosa muito forte para esse sabonete aqui, mas você faz do seu gosto aí na sua casa. A mágica da saboaria artesanal é justamente a gente poder fazer do tamanho, com o cheiro, com o ingrediente, com a cor, do jeitinho que você gosta. Esse sabonetinho aqui é uma opção chiquíssima para você fazer kitzinhos de Dia dos Namorados por aí. Pessoal, se você gosta de receita de sabonete e esse tipo de vídeo, já segue aqui o perfil para não perder nenhum. Então eu fui adicionando aos pouquinhos o pigmento rosa até chegar nesse tonzinho que vocês estão vendo agora. E como eu disse, eu optei por um rosa mais clarinho mesmo, para lembrar mesmo a florzinha de cerejeira. E foi só nesse momento aí que eu percebi que eu errei a receita, gente. E aí fiquei pensativa o que eu ia fazer da minha vida. Sem ter muito pra onde correr, eu fui esperando, mexendo pra esfriar a base o suficiente pra eu poder adicionar meus aditivos. E nessa hora eu fiquei tão pistola que eu esqueci até de filmar. Então deixa eu explicar o que eu fiz. Com um palitinho eu misturei muito bem o conteúdo do meu becker ali, que tinha lauril, essência, extrato e todos os outros ingredientes ativos do sabonete. E enquanto essa mistura ainda estava bastante homogênea, eu dividi ali metade em cada panelinha. Lembrando que ambas panelinhas já estavam com uma temperatura inferior a 55 graus. E eu fui mexendo essas panelinhas por um tempinho até a base começar a engrossar pra gente fazer o efeito marmorizado agora. Então agora eu venho com o meu spray de unifases, dou 2 a 3 borrifadas em cada uma das camadas e com a luva, como indica o fabricante, tá? Tem que ser de luva. Eu venho passando ali por toda a superfície ali do sabonete para garantir que ele tá bem espalhadinho. E dá para fazer com álcool de cereais, gente, mas eu acho que o acabamento do Unifases, assim, ele não falha, sabe? E agora o pulo do gato para fazer o nosso sabonete com acabamento marmorizado. Ó, então eu venho aqui com as duas misturas e ao mesmo tempo eu vou vertendo de pouquinho em pouquinho, um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, para ir fazendo esse efeito marmorizado que vocês estão vendo. Ele vai esfriar e ficar exatamente desse jeito. Fica um efeito louco de lindo, como diria minha amiga. E enquanto eu coloco as outras camadas aqui, conta aqui pra mim nos comentários se você já fez esse tipo de sabonete marmorizado por aí, se deu certo, se você gostou e o que os seus clientes acharam. E a essência que eu usei pra esse sabonete aqui foi um teste, eu nunca tinha usado ela antes, foi a primeira vez que eu usei nesse sabonete justamente pra testar. E nessa hora o meu ateliê tava todo muito, mas muito cheiroso. Tá muito mais que aprovada essa essência. Pessoal, lembrando que quem quiser o link dos fornecedores desses mesmos produtos que eu utilizo aqui, eu disponibilizo um documento lá no link da minha bio com todas as receitas e fornecedores de todos os sabonetes, não só sabonete, geleia de banho, esfoliante, tudo que eu faço aqui, eu coloco nesse documento e disponibilizo para vocês. Tanto matéria-prima como embalagem, tudo que precisa fazer para produzir do zero até o produto final. Como eu sei que vocês vão me perguntar qual essência que eu usei, foi essa daqui, da marca E. Muito bom, gente, lá do e-commerce do artesanato. Essa essência que eu falei que eu testei, eu nunca tinha utilizado e eu amei. Vai entrar pro repertório aqui, esse sabonetinho lindo, rosinha com perolado. Eu nem coloquei para venda ainda, mas eu já tenho certeza que vai ser o maior sucesso. E olha só o resultado dele. Então vamos ao momento mais esperado do vídeo. Olha o acabamento, gente, do Unifases. Que lindo que fica, não fica nenhuma falhinha, nenhum sabonete meu nunca falhou utilizando ele, diferente do álcool cereais que já aconteceu antes. E olha esse efeito de vidro, de cristal mesmo, que essa base cristal da gente dá, ela eleva o valor do produto final, né? Então, para um kit de presente, assim, ó, dá um tchan. E dá para fazer alguns detalhes estratégicos com ela, sem necessariamente utilizar muita base, porque a gente sabe que ela tem mesmo um custo mais elevado, mas olha, vale cada centavo. E com qual produto você acha que combinaria muito esse sabonete para fazer um kitzinho de Dia dos Namorados? Deixa aqui para eu saber nos comentários. Se precisar de ajuda para achar o link de algum fornecedor, comenta eu quero que eu vou lá te ajudar.